Olá, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de gases. Eu sei que a gente já tem alguns vídeos sobre esse tema, inclusive se você tem dificuldade, se você quer assistir ou se você quer rever algum desses vídeos, é só você ir até o link que eu vou deixar na descrição, combinado? Só que hoje a gente vai falar mais especificamente como calcular a densidade dos gases. É isso aí, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Como é possível calcular a densidade dos gases. Para isso, se liga só na equação do gás ideal que eu vou deixar aqui para você. Para que a gente consiga calcular a densidade dos gases, eu vou dar uma ajeitadinha nessa equação dos gases ideais. Se liga só. Dada essa ajeitadinha na equação, a partir disso a gente vai determinar como calcular a densidade dos gases. Presta atenção no nosso vídeo! Então, para a gente determinar como que se calcula a densidade dos gases, veja que conforme a gente acabou de ver, eu só arrumei a equação. Então, PV igual a nRT, que é a equação do gás ideal, e na verdade, veja, a única coisa que eu fiz foi passar o RT para cá, dividindo, enquanto o volume que estava aqui multiplicando, eu passei para o outro lado, dividindo. Foi essa a única alteração que eu fiz. Lembre-se de que número de mols é igual a quantidade de matéria, ou seja, sua unidade é mol. Por quê? Quantidade de mol ou número de mol. Já a unidade de volume é litro. Então, lembre-se que quando eu determino a relação entre número de mol e volume, na verdade, eu estou determinando aqui a relação de quantidade de mol por litro. No slide anterior, a gente viu, então, que P sobre RT é igual a N sobre V. A gente fez esse acerto na fórmula. Agora, se a gente multiplicar a massa molar de determinado gás pelos dois lados, veja só o que vai acontecer nesse caso aqui. Então, a massa molar, o que é? Grama por mol. É o que a gente acha na tabela periódica. Então, veja que eu teria o número de mols vezes a massa molar sobre volume. Mol, a gente sabe que é a unidade de número de mols. Então, a gente acabou de ver isso. E volume, a unidade é litros. Quando eu multiplico por massa molar, veja que massa molar é igual a gramas por mol, certo? E eu coloquei aqui. Então, se eu tenho essa relação de mol sobre mol, eu posso cortar. Então, quando eu multiplico aqui a massa molar pelo número de mols sobre o volume, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter gramas por litro, ou seja, massa, né? Porque gramas é a unidade de massa e litro, unidade de volume. Lembra o que é massa por volume? Massa por volume é igual a densidade de alguma coisa. Então, a gente acabou de ver que N vezes massa molar sobre volume dá gramas por litro, né, de unidade, e isso daqui é igual ao quê? A densidade. Lá no início, a gente tinha a relação de P vezes massa molar sobre RT é igual a N vezes massa molar sobre volume. Como isso daqui, ó, é igual à densidade, então a densidade de um gás é igual ao quê? A pressão vezes a massa molar sobre a constante dos gases, que é o R, vezes T, que é a temperatura. Só para a gente deixar mais bonitinho, então para a gente determinar a densidade dos gases, na verdade é essa formulinha. E aí, meninos e meninas, tudo certo? Entendendo aí como é que se chega na densidade dos gases? Se você não está entendendo por enquanto, não se preocupa. Vamos colocar em prática isso que a gente está aprendendo? Então, eu vou resolver um problema com vocês aqui, combinado? Presta atenção aí. E, ó, não esquece, aproveita a pausa aí para se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, dar um like. E, claro, aprendeu? Curtiu? Não esquece de compartilhar com os amigos. Combinado, gente? Vamos dar sequência aí nesse vídeo. Presta atenção aí, ó. Então, vamos praticar o conhecimento que a gente adquiriu nesse vídeo através da resolução desse problema.
Qual é a densidade de vapor do tetracloreto de carbono? Lembrando que tetracloreto de carbono é igual a CCl4. A 750 torr e 125 graus Celsius. Aqui, ó, 714 torr equivale à unidade de pressão e 125 graus Celsius equivale à unidade de temperatura. Então, veja, vou marcar aqui do ladinho. Ele está me dando uma pressão de 714 torr e está me dando aqui uma temperatura igual a 125 graus Celsius. A gente viu nesse vídeo e determinou inclusive como chega nessa expressão de densidade, que densidade é pressão vezes massa molar sobre R vezes a temperatura. Lembre-se que aqui a massa molar a gente acha na tabela periódica. E se eu for buscar aqui do carbono, é igual a 12. Se eu for buscar do cloro, é 35,5. E como eu tenho 4 cloros aqui, vezes 4. Tenho que somar tudo isso daqui. Isso daqui vai me dar um total de 154 gramas por mol. Eu já tenho, então, aqui ó, o valor da massa molar. E aqui eu tenho pressão e temperatura. O que eu tenho que tomar cuidado? Essa temperatura, ela tem que estar sempre em Kelvin. Por que tem que estar em Kelvin? Porque qualquer constante dos gases que eu utilizar, ele vai estar sempre em Kelvin. Já vou falar aqui dessa constante. Aliás, se você tem alguma dificuldade sobre essa constante, assista ao nosso vídeo sobre a equação do gás ideal, que fala um pouquinho mais sobre essa constante dos gases. Se qualquer constante de gás é dada em Kelvin, eu tenho que transformar esse 125 para Kelvin. E para isso, eu somo 125 mais 273,15. Isso vai me dar um total aqui de 398,15. Agora, eu tenho mais de uma constante dos gases. Se o problema não te der, você utiliza aquela que você lembra. Agora, veja, se eu utilizar aqui a pressão em torr, então eu tenho que utilizar a constante dos gases igual a 62,36. Por quê? Porque essa constante dos gases aqui, ela é dada em, ou seja, a unidade dela é litro torr por mol Kelvin. Veja que ó, temperatura em Kelvin, por isso que tem que estar aqui em Kelvin, e aqui pressão em torr. Se você utilizar 0,0821, que é a constante dos gases aqui mais comum, isso quer dizer que você vai ter que utilizar a pressão em ATM. Por quê? Porque a unidade dessa constante é litro ATM mol Kelvin. Então, você vai ter que utilizar aqui em ATM. Bom, aí você vai me perguntar, eu utilizo 62,36 ou 0,0821? Você pode utilizar qualquer um dos dois. Vou resolver aqui das duas formas para você perceber que tanto faz a que você utilizar. Só tem que tomar cuidado com a unidade de pressão que você vai utilizar. Então, vamos ver aqui. Se eu fizer determinar essa densidade pela pressão em torr, então eu vou ter 714 torr vezes a massa molar, que eu já calculei aqui para vocês, que é 154 gramas por mol, sobre, se aqui, ó, pressão em torr, então eu vou utilizar essa constante dos gases, que é 62,36, vezes a temperatura. Veja que qualquer uma das unidades está em Kelvin. Então, como eu já transformei aqui, 398,15 Kelvin. Se eu fizer aqui 714 vezes 154, dividido por 62,36 vezes 398,15, vai me dar um total aqui de aproximadamente 4,43 gramas por litro de CCl4. Essa vai ser a densidade desse gás. E se eu calcular aqui, querendo utilizar, vamos supor que eu só lembre dessa constante, 0,0821, que é a mais comum. Então, eu tenho que passar essa pressão aqui para torr. Como um ATM equivale a 760 torr, eu consigo descobrir em 714 quantos ATMs eu tenho. Isso daqui vai me dar um valor de 0,9394 ATM.
Vamos fazer então a conta utilizando a pressão em ATM? Se eu utilizar a pressão em ATM, vou fazer aqui do ladinho, ó. Eu vou ter a densidade vai ser igual a 0,9394 ATMs vezes 154, a massa molar não se altera. Se eu estou utilizando aqui essa pressão em ATM, eu tenho que utilizar o 0,0821, porque é a constante dos gases em ATM, vezes a temperatura, continua em Kelvin, porque ó, aqui a temperatura dessa constante também é Kelvin, então 398,15 Kelvin. Isso também vai me dar uma densidade aproximada, você pode fazer o cálculo aí, de 4,43 gramas por litro. Então, tanto faz você fazer essa conta aqui, ó, em torr ou em ATM, desde que você utilize aí a constante dos gases correta. Galera, esse foi o tema do nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado, aprendido, curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo.